E agora passamos ao painel com o tema A Socialização que é Vida, que abordará os enfoques a socialização que é vida para o mundo e para o homem e a socialização que é vida em Deus. Convidamos ao palco os nossos painelistas, senhores Antônio Benatti, Dr. Benatti é PhD em Física no campo da fusão nuclear a frio pela Tokyo University e engenheiro elétrico pela Unicamp. Participou da construção do Plano Nacional de Qualificação, PNQ, e prestou serviços às Nações Unidas. Atuou nas áreas de qualidade, produtividade e construção de equipes, sendo um dos precursores na difusão e aplicação das técnicas japonesas em grandes empresas brasileiras e multinacionais no Brasil e no exterior. Também convidamos nosso painelista, Dom Leomar Brustolin. Dom Leomar é mestre em Teologia Sistemática pela Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte e doutor em Teologia Sistemática pela Pontifícia Università San Tommaso de Roma Angélico. Atualmente é bispo auxiliar em Porto Alegre e coordena o programa de pós-graduação em Teologia aqui da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Também convidamos para compor o palco o professor Elvis Ney Camargo Conceição, que mediará este painel. O professor Elvis Ney é mestre em Administração pela PUC-RS e doutor em Gestão de Empresas pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, em Portugal. Cada painelista terá 25 minutos para sua exposição e, ao final, nós teremos um tempo para debate e perguntas. Com a palavra, o nosso mediador, professor Elvis Ney Conceição, que, a partir de agora, conduzirá os trabalhos deste painel. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é uma satisfação muito grande ter sido convidado para mediar esse painel com dois painelistas de alto nível. E também eu gostaria de destacar que o fato da DCE ter plantado essa semente do Fórum de Sustentabilidade além de discutir um assunto que é de extrema importância para a nossa sociedade, também um momento que nós possamos, a partir das palestras aqui assistidas, refletir e mudar um pouquinho mais o dia a dia de cada um de nós. Então, isso me deixa muito lisonjeado de estar hoje aqui. Eu gostaria de convidar o doutor Antônio Benatti para realizar a sua primeira exposição. Boa tarde a todos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Esse acho que é o 7º ano que eu venho ao FAS. Acho que fiquei um ano, estava fora do Brasil e não venho ao FAS. Sempre as armadilhas do Guaranha, que não vi aqui o Guilherme hoje, né? Mas quando ele me mandou o tema, eu fiquei assim bastante preocupado. Bom, falar de um tema tão complexo quanto essa questão de vida para o mundo e vida para o homem, eu fiz uma escolha que provavelmente durante algum caminho posso até mudar algumas coisas, mas vou tentar uma escolha mais reflexiva, uma escolha mais indo para esse caminho. Só para lembrar, né, todo físico, na verdade, a física é uma ciência oriunda da filosofia, que usa arquétipos e elementos matemáticos para expressar uma percepção de universalização sobre algum fenômeno ou coisa e tentar explicar e entender como funciona a vida a partir disso. O primeiro ponto que eu queria colocar sobre a equação da vida tem um provérbio árabe que coloca que o passado já fugiu e o que se espera está ausente, e o presente é seu. Apesar de ser assim uma frase muito sucinta, há no ser humano uma grande desconexão espaço-temporal. Ou seja, a gente vive
e depois aprende o que foi vivido. Esse paradoxo é que, às vezes, passou-se o tempo, mais ou menos como diz Salomão nos Provérbios, lá na fala dele sobre o tempo para as coisas, e a gente vive muito pouco a estrutura do presente. O paradoxo em tudo que o Gerson colocou, o Marcos colocou na fala dele, é que tem um elemento em ciência muito complexo. Não existe conhecimento percebido do mundo dos últimos 100 anos sobre realidade direta observada. Ou seja, nem meteorologia, por exemplo, a mais antiga estação meteorológica do mundo tem 97 anos. Todas as pesquisas em ciência, medicina e todas as áreas de conhecimento que agora começam a transladar suas pesquisas e compartilhar, são muito pobres ainda. Exemplo em soluções de problemas de fronteira, como câncer e outras áreas. Eu, quando voltei do doutorado, fui trabalhar em medicina nuclear. E a gente vê muito claramente que as equações de conhecimento da humanidade, eu falo porque a gente tem que ter muita esperança, que todo o sistema de informação do mundo é muito novo. A historiografia que nós fazemos através de pesquisas e tal, falam sobre uma realidade, às vezes sob perspectiva antropológica, sociológica, psicológica, enfim, sobre as mais diversas perspectivas. E os dados reais da humanidade começam a ser mapeados agora que a gente alcançou com as máquinas e outros mecanismos de cibernética uma possibilidade de armazenamento fantástico. Entretanto, se a gente pegar só o mapeamento de uma base neurônica de um sujeito, dos 5 bilhões de neurônios, seriam necessários reunir 27 mil vezes todos os computadores da Terra para processar só a nossa mecânica motora, por exemplo. E eu me lembro, um dia eu estava em Sorbonne e o professor colocou uma coisa muito interessante. Michel Serret falou uma coisa interessante. Ele saiu de atrás de um palco, assim, como que estou num teatro, por isso que lembrei dessa história, e estava tendo uns urros na sala, como os professores de Sorbonne não chegam atrasados, senão a gente ficou procurando onde estava o professor. E ele saiu assim, e de repente ficou em pé, e tinha uns fenos na boca. Então ele disse assim, bom, o dia que nós conseguimos e paramos em pé e andamos, o resto das coisas ficaram fáceis, porque a gente aprendeu a olhar para o céu, o próprio Yahvé, o Deus que nós hoje referendamos, a gente passou a olhar para o céu, e até pouco tempo atrás, há muito tempo da história da humanidade, a gente olhava para baixo, para as coisas de baixo. Então, a cosmologia, o céu e as próprias estrelas, que foram admiradas, não faz tanto tempo na história. O que eu quero dizer é que somos crianças ainda, em termos de aprendizado sobre o próprio mundo. E eu começo, então, aqui a minha fala, num ponto assim. Para a italianada é muito duro falar assim, senza mano. Bom, o primeiro ponto é que a gente considera entidade viva, e isso vale para o mundo, porque o mundo é uma entidade imaginária, formada pela conjunção de todos os elementos que o compõem, além dos elementos principais, terra, ar, fogo e tal, todas as questões imagéticas que nele vivem. Então, chamamos de existência esse fato, porque compreendemos o mundo, como eu disse, em função da nossa finita existência, e por isso temos a história e outros mecanismos de aprendizado transladado, que pelos nossos ancestrais herdamos, cultura, conhecimento, informação, os quais emprestamos muitos conhecimentos. Eu acho que tem até um grande problema do mundo, é a preguiça de pensar, E o que caracteriza a vida, primeiro, é o aspecto de desenvolvimento. Eu prefiro usar a palavra no espanhol, que desarrollo é desembrulhar. A gente precisa se desembrulhar, ou seja, para entender vida, é a passagem de etapas distintas e sequências que vão da concepção à morte. Poucas vezes a gente lamenta muito quando a vida chega ao final. Muita gente, uma enfermeira inglesa há pouco tempo fez uma narrativa dos pacientes que estavam passando o fim da vida e lamentaram profundamente as coisas mais básicas antropossociológicas e sociais, como apreciar a família, amar as pessoas que estão perto, evitar ciclos odiosos e muita gente se arrepender de não ter tempo de pedir perdão a quem devia.
Eu acho que luto para não fazer uma passagem cujo no dia eu fique muito arrependido e não tenha como fazê-lo. Assim como nós vimos em muitos dos velórios das pessoas, as pessoas elogiando o morto, né? Porque também talvez seja um ato contricional que faz-se para si mesmo, né? Em relação aos seus passivos. Então, o desenvolvimento é a equação humana libertadora, não tenha dúvida nenhuma. Nem a humanidade nossa nasce pronta como princípio, ela é aprendida, nem os elementos de cultura, de valor e identidade são aprendidos e ensinados, então é uma obrigação profunda do sujeito que quer viver, se desenvolver. Outro aspecto é a estrutura de crescimento. Embora eu falei lá de concepção e morte, que é um ciclo, a gente chama de ciclo ontônico, poucos de nós temos percepção da nossa finitude. E sempre Leonardo da Vinci até dizia, esse tempo que agora se vê, ele diz, que nossas esperanças de chegar às origens são como as mariposas tentando atingir a luz. Somos, pois, como o homem que espera com a leve apreciação dos tempos pelos meses e anos, e quando esse tempo por que ansiamos chega, sempre achamos que é tarde demais. Não notamos que esse anelo, né, é a essência da vida e o homem é o modelo do mundo. Essa é uma palavra de Leonardo, assim, que me lembro ter lido nisso. Apesar disso, hoje, eu conversava com o Trigueiro, que tinha convidado para vir aqui, o André Trigueiro, e ele disse para mim, Benatti, eu estou me dedicando ao tema do suicídio. 903 mil pessoas, o suicídio é uma das coisas mais omissas em todas as culturas, que não são ditas, se suicidaram no mundo. Dos 845 mil pessoas morreram por conflito e violência entre o período observado de 2002 e 2013, 56 milhões de pessoas morreram nesse período, 854 mil em conflitos de rua, conflitos urbanos, um número bem menor em guerras e 903 mil dessas pessoas que foram catalogados. Eu, outro dia mesmo, tive infelicidade na rua vizinha da minha casa, de um jovem que se jogou da janela aos 14 anos. Mas o pai dele disse assim, melhor então, o menino ficou distraído e caiu da janela, né? Então eu falo, a vida é um bem absoluto e nós temos baixa percepção disso, por isso a entidade humana ainda é uma criança em relação a essa questão. E eu falo não só de concepção biológica, concepção da forma de imaginar o mundo, a forma de ver Cristo, a forma de ver o Pai, a forma de ver a Mãe, a concepção. E a morte também, com que significado a morte? Uma ruptura de um estado, que a morte pode roubar a vida, mas não o que foi vivido. Poucas pessoas, assim, refletem sobre isso. O segundo ponto, crescer. O ser humano, por esse tema, que é vida para o mundo, até vou pegar o Guaranha numa hora e vou falar para ele, que tema, hein, rapaz? Esse negócio é bastante complicado, porque, na realidade, outra característica do ser vivo e da vida é crescimento. Você já viu coisa que cresce grande assim e depois involui? Só Benjamin Button lá no filme de Hollywood, né? Então, pode ser que seja assim. Mas a absorção, o ser humano cresce porque absorve e reorganiza cumulativamente a matéria oriunda do meio. Ou seja, o homem, e aí eu concordo com o Marco na fala dele, o homem não cria massa, ele simplesmente reorganiza a matéria. Tudo que nós temos ou teremos no planeta é oriundo da alquimia que nós vamos fazer com nossos conhecimentos, mas as matérias estavam lá, nos seus estados. Ou seja, as possibilidades de crescimento estão aí, né? E aí a gente vê uma série de lógicas na necessidade de reorganizar mentalmente o próprio conceito de vida. Porque a competição, por exemplo, ela é baseada no conceito de escassez. Já que tudo é escasso, eu vou competir, porque pode me faltar o grão de arroz, o feijão amanhã. Se a gente tivesse assim, um pensamento sobre Deus, no sentido de que há abundância, que foi o que o Marcos colocou, que Deus, ele falou uma palavra assim, que Deus era escandalosamente dadivoso, eu vou usar, não foi bem essa palavra, mas foi minha leitura sobre isso, a gente não temeria escassez. Só que também, como o ser humano é um ser, na verdade, que tudo que nós fazemos fica em nós,
a gente tem que abandonar determinadas coisas e fazer as renúncias, porque as coisas que são excessivas em nós ou indesejadas, tudo podemos, mas em tudo nos convém. Na história de Adão e Eva, por exemplo, tinha-se o paraíso inteiro, e se fez a renúncia por um único elemento, né? É curioso como a Bíblia rompe também com o espaço imagético sobre a falar com os animais, que os povos antigos, anímicos, acreditavam que toda a pedra, o animal e todos tinham vida, né? A gente tem gente anímica ainda vivendo no mundo nos dias de hoje. Tem sociedades na Índia que, por exemplo, há pouco tempo atrás, narram um fato que um elefante matou uma pessoa dessa sociedade e, naturalmente, veio as pessoas do parque e levaram o elefante embora e a pessoa dessa comunidade, eu não me lembro o nome, chama Najad, uma coisa assim, na Índia, disse para as autoridades, não, o elefante ele tinha um companheiro antigo que toda vez estava com ele e mataram o companheiro dele. E aí o elefante nunca fez nada para ninguém e, infelizmente, na solidão acabou alcançando uma pessoa. Né? Ou seja, crescer também significa compreender uma série de sistemas e excretar outros, fazer escolhas. Se Adão e Eva tivessem feito a escolha certa, talvez a gente não estivesse aqui. E Deus não perguntou para Adão, como não pergunta para nós, o que você fez, mas aonde você está. Cada escolha nossa nos leva a algum lugar diferente. Essa é a grande liberdade que a gente tem de viver no mundo e fazendo escolhas. Terceiro aspecto é movimento. Quer dizer, há dentro do ser humano uma mecânica interna, tanto do ponto de vista motor como psicológico, espiritual, que movimenta essa dinâmica, do ponto de vista da biologia, a dinâmica celular, que a gente está lutando para entender, está buscando esse caminho, que é sempre acompanhada de locomoção ou não no ambiente. Tem milhares de vidas anaeróbicas que não precisam, por exemplo, de oxigênio para viver. O que eu quero dizer é que a gente não tem o direito, sob forma alguma, de ser antropocêntrico, quer dizer, achar que o homem, apesar do seu conhecimento, nós dizimamos milhares e milhões de animais. Hoje, por exemplo, a gente cria 20 bilhões de galinhas do medo do caçador-coletor de passar fome. Os mercados estão mais cheios de... Um cidadão americano de nível médio tem 54 milhões de produtos para escolher na prateleira de uma coisa. A gente é uma sociedade escassa ou uma sociedade que precisa fazer melhores escolhas? E um não tem, e outros têm, bom, essas coisas todas deixam para cada um de nós pensarmos, né? Reproduzir, ou seja, capacidade de entidades de reproduzir pessoas semelhantes a gente. By the way, da mesma forma, então, isso vale tanto para os processos físicos, biológicos, éticos, estéticos, morais, judiciários, religiosos, econômicos e financeiros. Podemos escolher a pirâmide aristotélica ou qualquer outra coisa. A gente tem, na realidade, a gente reproduz modelos, né? E isso é muito, muito interessante. O que acontece é que a nossa capacidade de reprodução vai sendo modificada a partir do momento que o nosso imaginário, as coisas também vão sendo modificadas. Imagine que, no final desse século, a ciência faça uma evolução igual fez no século passado. O tempo médio de vida do século passado saltou do tempo médio de 54 anos para 72. Se essa mesma lógica for observada agora, nós poderíamos, em tese, viver 150 anos. Talvez casaríamos aos 40 e poucos anos, teríamos filhos aos 50 e teríamos mais, por exemplo, 100 anos para viver com a esposa que nós escolhemos. Não sei, né? Algumas pessoas não suportam o casamento nem nos próximos alguns dias, não é verdade? Mas eu estou dizendo, nós somos uma sociedade que precisa aprender muito rapidamente em relação a essa questão. E lógico que, embora Galileu Galilei e outros viveram 80, 90 anos, mas é de uma sociedade que multiplica a longevidade do sujeito e que precisa novos repertórios, reconstruir o repertório e buscar outros caminhos. Senão, dá desolamento, suicídio, solidão acompanhada. Como eu tenho um amigo de um banco, um dia, um presidente de um banco, me disse, poxa, eu tenho aqui no meu Facebook 1 milhão de amigos. Eu, depois de 5 anos, agora encontrei-me com ele e falei, os seus 1 milhão de amigos continuam ativos, né? Quanto você conhece? Ele falou, não conheço 10.
vem de nossa forma, né, de reproduzir e tal. Outra questão de resposta a estímulos, a capacidade de sentir. O ser humano, antes de ser uma entidade racional, da maneira que nós pensamos, é movido de sentimento. O sentimento provoca a imaginação, ou a imaginação vai o pensar sobre ela, e esse pensar, ou seja, reflete no meio através dos nossos comportamentos. Aí a gente cria o que chama, aí todo mundo falando aqui, de ecossistema, ou seja, é o ambiente que a gente nasce, que tem uma leitura dele. Da onde eu venho, quem eu sou, que sentido tem, o que eu faço na vida. Sem isso é impossível explicar o futuro. A gente discute nas sociedades todas as coisas recursivamente, não é para que elas sejam iguais, para que a atualidade que tem nas coisas modifique a história do que nós estamos discutindo. Porque senão a gente abre a porta para o futuro e quem senta na mesa é o passado. Então é difícil evoluir dentro de uma relação. A vida para o homem, a vida para o mundo precisa um novo sentir. Ou seja, e precisa de ter resposta, o que a gente chama em ciência de capacidade de se adaptar ao meio, de maneira a manter, por exemplo, a possibilidade da própria base civilizatória conseguir existir num planeta. A gente é nada no planeta, apesar de 7 bilhões de pessoas. Qualquer elemento natural, como eu falei, temos 20 bilhões de galinhas, né? É fácil que os sistemas mecânicos suplantem os sistemas humanos. Nós temos 232 milhões de celulares no Brasil para 225 milhões de pessoas. Tem mais celular do que gente. Então, tem mais boi que gente, por exemplo. A população. E se todos esses bois, por exemplo, pastassem, considerando carga proteica, por exemplo, nós mataríamos do rebanho do mundo 4 vezes a fome da humanidade se a gente invertesse a matriz energética de alimentação. Fácil. Porque um boi precisa de 35 quilos de ração, em média, por dia, e toma 60 litros de água no verão. Solta pum, todo aquele negócio e tal. E essas coisas. Bom, e evolução também. A capacidade das sucessivas gerações de irem transformando gradualmente e se adaptarem ao meio, e não de forma passiva, mas de forma ativa. Bom, coloquei isso, então, eu falo que aí vou passar de um conceito biológico para um conceito mais religioso. Se fala do latim na nossa anima core, ou a duração da existência animada de um ente. O que a gente chama de vida é esse período que compreende a essa relação animada de um ente. Eu poderia deduzir, depois o Dom Leomar pode falar melhor sobre isso, que uma vida triste não corresponde a uma vida cristã e a uma vida do pensamento da ânima core, porque a energia está dentro do sujeito, da entidade, ou do indivíduo, que do latim quer dizer aquele que não se divide em dois, ou seja, não só cada estrela dessa é uma particularização que o Marco apresentou, como nós, sim, somos infinitos, né? E cada um de nós tem infinito particular. A mágica de Deus é essa condição de sui generalidade da gente, e ao mesmo tempo da semelhança que guardamos do nosso próximo, até que a gente saiba quem é o nosso próximo. Né? A gente tem que olhar para dentro. A palavra pessoa do inglês, pode ser outras línguas, né? Não falo mais do latim, mas ou do person, é soar através de. Eu só sei que eu existo porque você existe, porque se você não existisse, eu não saberia que eu existo. Então, essas questões são muito interessantes. O indivíduo a duração da existência é um ente, a existência animada, né? Aí, na ótica cristã, que esse fórum se dedica a essa relação, sobre a ótica cristã, e no caso bíblico, a vida terrestre, física e as coisas possuem vida em geral, ou seja, ela tem uma capacidade de crescimento em si. Então, considerando a vida sob a perspectiva, a minha interpretação como físico, de uma relação do que eu viria como um cristão, né? A vida é um sistema no qual o ser vivo tem em si, dentro de si, todas as condições do seu movimento. Não vem um negócio de fora e põe uma coisa desde a fecundação, que está tudo lá. A vida é um bem absoluto. O homem também tem, quando um corpo é quebrado, morre, você quebra uma pedra, a pedra vira fragmentos de pedra. A unidade indissolúvel da matéria transforma um corpo quebrado em uma pessoa em um corpo. Então, o homem é infragmentável na sua relação. Nós somos alteros também.
Se a gente tomar um vinho em Paris ou hoje à noite em algum lugar, ele vai ficar na gente. Se fizermos o bem, também vai, e se não fizermos, também não. Então, lembro um dia que um bispo, eu no meio de um padre amigo, aliás, nem um bispo, o Frei Alain, que já é falecido, ele estava num dia, poxa, 5 minutos, não vai dar tempo de nada. Acabou o tempo. E ele me dizia assim, ele parou assim, estava fazendo a limpeza do cálice, e disse, poxa, eu fiquei pensando bem, e falou assim, Deus não perdoa ninguém, não, viu? Aí a igreja ficou num silêncio mortal, né, esperando as bênçãos finais. Ele disse, é porque ele nem julga, assim, no sentido direto, como que pode, né? Então, há uma relação muito forte nisso. Eu só queria, já que não vou ter tempo, eu gosto muito das estudos de simbologia. Talvez o maior legado da vida para o mundo e social que o cristianismo tem através desse símbolo, que é da cruz lá, é que as hordas romanas, por exemplo, quando chegou no período lá onde está a igreja, a basílica, onde está o Papa, os arcos de Adriano, na minha bela Itália, né? E as hordas romanas eram tão terríveis e eles se tatuavam. Tinha as bandeiras e o gesto, assim, mais ou menos como tem nas prisões, como tem na vida, aí as pessoas eram tatuadas. E as arqui-inimizades eram tão grandes, mais ou menos como existe nos partidos políticos, que as alianças eram impossíveis. E aí, quando a cruz foi colocada lá e as pessoas se ajoelhavam na cruz, a cruz e falavam assim, eu não sou mais desse aqui. Da tatuagem onde ele tinha na perna, nos braços, eu sou desse. E fazia o sinal da cruz, e isso salvou de uma aniquilação mútua assegurada nas hordas romanas. E a gente até está aqui, talvez, um pouco por alguma dessas questões. Mas eu, com a escassez de tempo, eu coloquei aqui, depois fica nos anais do Congresso, aqui, as palavras todas vindas do hebraico, do grego e de outros pressupõem a existência da alma, mostrando, então, que talvez todo o nosso cabedal de conhecimento, toda a nossa estrutura seja uma coisa transcendente ao que a gente imagina. Eu ia pegar assim, e a gente tem que ter esperança, porque, na verdade, para mim, a maior mágica da fé, da figura do diabo, é a força de destruir no homem a esperança. O diabo pode fazer qualquer coisa, mas quando você ficar desesperançado, preste atenção que alguma coisa está acontecendo fora da relação, porque nós, na vida cristã, vivemos a alma, a vida no pleno sentido, conforme aplicada a entes inteligentes. Saber que respeitabilidade tem Deus para conosco, né? E a existência é perfeita com o direito a ela. Quando eu tenho fome, quando eu tenho frio, quando eu tenho violência, eu não tenho vida plena. Essa não é a vida pensada biblicamente ou pelas grandes palavras. Aí eu vou, nesses 5 minutos, pensei que eu tinha 12, né? Então aqui estou controlando no meu relógio aqui, mas viver num mundo sem tomar consciência do significado do mundo é como vagar por uma imensa biblioteca sem tocar nos livros. E a gente pensa que o ser humano é um ser assim complexíssimo, né? Mas na realidade a gente é muito bobinho ainda, muito simples. Por exemplo, os gramados. No século XVI, os gramados passaram a ser símbolos dos reis, né? Depois do milho e do trigo, ainda hoje, a grama é o elemento agrícola mais plantado no mundo. E os lordes, se você queria saber se um duque ia mal financeiramente, era só ver se o jardim dele estava mal cuidado. Quando você vai a Stanford, você vai a Oxford, você vai ao Capitólio, lá nos Estados Unidos, as grandes cerimônias de receber a rainha da Inglaterra são feitas na grama. E a gente vai no jogo do Grêmio, vai no jogo do... Há poucas coisas que a gente é um ser, do ponto de vista das necessidades, muito curioso. Muito curioso. Nós já não temos tempo para desenvolver isso, mas o que eu quero dizer é que a gente só pode compreender a sociedade humana e a história da humanidade por meio das suas contradições. Nunca a vida foi fácil. A própria contradição do Cristo, a própria contradição de todo o esforço dos apóstolos, as grandes contradições é aquelas que, quando nós temos 3 possibilidades: administramos, abafamos ou suprimimos. Temos que enfrentá-las. Então, bom, e vou, acho que, ficar meio por aqui, porque o resto é uma coisa assim. Esse século passado, em termos de socialização, mundo e pessoa,
foi um dos séculos mais homicidas do século XX da história da humanidade. Por todo esse poder e de tecnologia e de outras coisas também. O pior desde o século XVI, com as conquistas das Américas e outras e tal, mas isso levou a dois legados básicos, que o legado de consciência de que existe uma humanidade vivendo num mundo compartilhado e finito. E a tomada dessa consciência, apesar de fragmentada ainda e com perspectivas muito pessoais, do capital, enfim, da ética, da estética, da política, até da religião, do jurídico, até do moral e de um monte de coisa, é uma perspectiva que vai ser muito interessante. Foi a primeira vez também que a gente viu o planeta das naves espaciais e vimos que somos frágeis. O que eu quis dizer com isso, que ainda vamos aprender a existir assim mais fortemente como sociedade. Estamos buscando essa imagem e semelhança de Deus sempre. Ok. Bom, não vai dar para fazer isso, vocês fiquem à vontade, aí depois, aqui tem uma série de slides, eu fiz já sabendo que não ia terminar mesmo, mas o fato é que eu deixei um ponto aqui da palestra lá na frente, que coloca 10 pontos, acho que eu copiei a mente do arcebispo, sem ele querer, né? O primeiro ponto é, você não pode ter tudo o que você quer. E numerei 10 pontos. Aí vocês fiquem à vontade para vê-los aí num outro momento. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Bernatti pela brilhante palestra. De imediato, peço ao Dom Leomar Brustolin que possa nos dar a honra com a sua fala. Boa tarde. Quero agradecer também o convite para estar aqui, neste momento em que refletimos sobre a vida. Como professor Bernatti, eu também me questionei o que seria falar sobre vida em Deus, né? E aí me coloquei no meu nicho ecológico, digamos assim. Eu falo a partir da teologia, especificamente da teologia cristã, mais concretamente, da antropologia teológica. E, claro, se nós falamos para um fórum promovido pela DCE, eu acho que nós podemos, então, como também fez o professor Bernatti, aprofundar alguns aspectos que podem nos ajudar a compreender esse mistério que é a vida na perspectiva de Deus. Eu só queria dizer que toda a nossa concepção antropológica também depende da nossa concepção teológica. Por mais que as sociedades não queiram isso, eu recordo quando eu estava em Roma, na nossa casa, era um convento na Via del Corso, na Basílica de San Carlo, em Via del Corso. A senhora que fazia a limpeza nos quartos dos padres era uma muçulmana. Na verdade, não era muçulmana, ela era albanesa, da Albânia. E ela dizia para nós, vocês sabem rezar, eu não sei o que é rezar. Porque quando entrou o ditador ateu que conquistou a Albânia, a primeira coisa que ele fez foi proibir a oração. Ele ressignificou todos os nossos feriados. Nós éramos proibidos de festejar o Natal e a Páscoa. Ele substituiu o Natal pelo dia do nascimento dele. Claro, ele era o novo Messias. E a Páscoa pelo dia da conquista do poder. Ela diz, eu não sei rezar. Já entrei numa mesquita, numa sinagoga e numa igreja. Fico espantada que tem gente que consegue rezar. Eu não sei rezar. Eu só queria chamar a atenção que também no Brasil algumas coisas acontecem nesse laicismo rançoso que pode chegar não a isto, mas a alguma coisa nessa linha. Pois bem, eu vou ser muito breve para tentar ver se eu consigo ficar no tempo, porque no final quero fazer uma reflexão em torno de uma imagem que talvez sintetize toda a reflexão que vamos propor. Nós cristãos, porque a fé cristã, ela se revela na história. Nós não somos uma religião esotérica. Nós não falamos de pedras, energias e pirâmides. Nós falamos de ser humano para ser humano. E a história para nós tem um valor único. Por isso, a nossa fé se dirige a cada ser humano e propõe uma mensagem a toda a humanidade, crente ou não crente.
E por isso é uma boa nova de vida. A boa nova do Evangelho não é uma boa nova somente religiosa. É uma boa nova em todos os sentidos. Não seria cristão quem relegasse o cristianismo apenas ao campo transcendental e religioso. Ele também tem uma dimensão ética, concreta, muito incidente sobre a realidade. E eu parto desse pressuposto, que é uma afirmação de Jesus Cristo. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Mas o que é vida? Eu vi que o professor tinha nas telas o termo zoé e também podemos recuperar o termo bios. O conceito de vida, segundo a fé cristã, é dom, é bem. Ninguém pode criar a vida. Nós podemos fazer alquimia do que temos. Nós podemos manipular o gene. Nós podemos produzir o bebê na clínica, mas nós não sabemos criar o cromossoma. Nós não sabemos criar do nada o que existe. Portanto, a vida sempre é um bem dado, um bem oferecido. Se o ateu quiser dizer que não é Deus, o que é o acaso, pode dizer. Mas nós cristãos vamos dizer que é dado por Deus. Por isso, esta vida, que é a partir da perspectiva bíblica, é a vida que se manifesta e que nós conhecemos, ela tem também perspectiva patrística. O Cristo disse, eu sou a vida. Eu sou a vida. E a vida em Cristo é muito concreta, não é abstrata. Vida em Cristo é saúde para o doente. Vida em Cristo é libertação para o cativo. Vida em Cristo é instrução para o ignorante. Vida concreta. Quando chegamos nos Santos Padres, eu queria lembrar aqui Santo Irineu de Lyon, o grande mártir, atualmente França, que ele, na sua Diversos Héreses, escreveu: a glória de Deus é o homem vivo. Cada vez que um ser humano está vivo, isso glorifica a Deus. E a glória do homem, a glória do ser humano, é a visão de Deus. Isto é, assim como o ser humano tende a buscar o mistério vem ao encontro do humano. Este encontro entre advento e êxodo se realiza na vida concreta, na história humana. Durante alguns séculos, o cristianismo teve que trabalhar a sua identidade na contradição. Isto é, para nós, morte e vida, crucificado, ressuscitado, se integram. Por isso, negar a realidade da encarnação é negar a presença de Deus na dor humana. Os santos padres diziam, toda vez que nós abstraímos a vida, nós deixamos de ver a vida concreta, nós negamos a presença de Deus na nossa dor. Os santos padres viram o infra-humano de uns e o inumano dos outros. Isso é próprio para um fórum como o da DCE. Nós também hoje precisamos perceber que alguns estão vivendo o infra-humano pela inumanidade de tantos. E por isso, todos os bens que nós temos são públicos. Em que sentido? Que o dever de esmola não é dever de caridade, mas de justiça verdadeira. Que a esmola é sentida sempre como um ato de caridade, não é o assistencialismo. Dar esmola é devolver ao outro o que lhe foi retirado. A esmola não é um ato meritório, mas reparador. Para que todos tenham vida, é preciso chegar nessa conclusão. Caso contrário, nós falamos de socialização, de espiritualidade, de religião, de forma totalmente abstrata e, desculpem falar, alienada. Nós não podemos ter uma fé alienada. A fé cristã é concreta. Aliás, tem um termo que me inquieta muito. Hoje todos falam em espiritualidade, mas cada vez menos se fala em compromisso social, em compromisso com o outro. Isso certamente é uma forma também de reduzir o que é espiritualidade. É uma forma também de nós não compreendermos o que é a vida. Nós podemos falar que hoje, diante da vida que está aí, há uma crise na religião atual. Olha, não se confirmou a tese do século passado que previa o declínio geral da religião com sua reclusão na esfera privada. Todos nós sabemos
que havia toda uma tendência de um secularismo que retiraria a religião da esfera pública. Nem que sociedades modernas seriam sempre mais secularizadas. Os Estados Unidos, por exemplo, segundo os estudos de José Casanova, revelam que é uma sociedade altamente religiosa. Diz que o americano chega a mentir nas pesquisas. Ele diz que ele é mais religioso do que aquilo que ele se declara. Porque aquilo que para a Europa significa afastar-se da religião, romper a partir da emancipação da razão com a religião, nos Estados Unidos significa dizer que há um compromisso, há um envolvimento religioso. A vida se traduz também num compromisso religioso. Por isso, aqui eu queria resgatar a preocupação que nós temos de não ter um cristianismo abstrato, desintegrado. Para que a antropologia seja verdadeira, ela tem que integrar corpo, mente e espírito. Os termos são os mais variados. Na Bíblia, o Antigo Testamento, para definir vida, vai usar nefesh, bazar, vai usar leb significa coração, nefesh, espírito, sopro, bazar, carne. Mas no Novo Testamento vai usar pneuma, soma, cardia, pneuma, espírito, soma, corpo, cardia, coração. Mas a Bíblia não diz que a pessoa tem alma, tem corpo, tem vida. O ser humano é vida, o ser humano é corpo, o ser humano é alma, o ser humano é espírito. Como bem disse o professor Benatti, quando nós fragmentamos o ser humano, não compreendemos mais o que é a vida humana. Esse é um desafio muito grande, tanto para nós teólogos, quanto para os cientistas. Porque nós entendemos, muitas vezes, de forma separada, corpo, mente e espírito. E vencer esse preconceito, que é muito forte ainda, é um desafio. Cada vez mais sentimos a necessária interdisciplinariedade, ou até transdisciplinariedade, onde fé e razão, ciência e religião nunca vão ser motivo de síntese, mas não podem ser opostas. É possível dialogar, é necessário dialogar. Por isso, isto é resultado também de um caminho. Né? A partir do século XX, especialmente Martin Buber e Romano Guardini, entre muitos outros, se preocuparam em desenvolver um pensamento que superasse a concepção de pessoa como indivíduo isolado e irresponsável pelos outros. Esta busca de ir ao encontro do outro vai desencadear depois o que nós chamamos na Igreja Católica, no Concílio Vaticano II, que vai fazer uma relação entre a fé, a Igreja e a história e o compromisso. Gaudium et Spes é um documento iluminador sobre essa realidade. Eu só queria recordar, porque eu vi aqui Martin Buber, quando acho que os senhores conhecem, que ele se questiona aquela passagem do Gênesis, onde depois de Adão ter comido o fruto proibido, Deus vai ao encontro dele e pergunta: Adão, onde estás? Onde estás? E Martin Buber diz: como que Deus não sabe, na sua onisciência, onde está Adão? Claro que ele sabe. Acontece que o problema não está na resposta, está na pergunta: Adão, onde tu te perdeste no paraíso onde te coloquei? Onde tu estás, aí onde tu foste colocado? Essa é uma pergunta para nós também. Onde nós estamos no século XXI? Onde está a nossa vida? E onde está a vida do outro, numa época em que nós valorizamos muito mais o cachorrinho de estimação do que a avó doente? Em alguns lares, e não poucos, o animalzinho é muito mais motivo de afeto do que a pessoa idosa. Isso tudo nós temos que repensar, porque uma socialização que valoriza a vida precisa repensar alguns paradigmas que nos fomos habituando aos poucos. Portanto, o cristianismo do século XX, estou falando exatamente pós-Vaticano II especialmente, que tratou da passagem da interioridade para a exterioridade, do sujeito à sociedade e da consciência ao contexto.
O ideal é recuperar o sentido da presença de Deus no mundo, na promoção da vida aqui e agora. O cristianismo, nas suas mais diversas expressões, é uma das mais fortes expressões de caridade, de compromisso social, de preocupação com o outro. Se deve ao cristianismo, no mínimo, 3 instituições, no mínimo, fortes na história. O conceito de pessoa, nós sabemos que nasce no cristianismo. Nasce com as disputas trinitárias e cristológicas para definir o dogma de quem é Jesus Cristo e quem é a Trindade. O conceito de pessoa, que o professor também tocou. O conceito também a noção de universidade vem da importância de socializar o saber e de crescer com o conhecimento. E o conceito de hospital, de hospitalidade também é nosso. Quando digo nosso, não quanto instituição, enquanto conjunto de fé, conjunto de valores que nós passamos para a humanidade. Agora nós temos uma outra preocupação. A religião passa a ocupar-se aos poucos, depois do século XX, mais com tarefas e esperanças intramundanas. A modernização desalojou a fé dos espaços públicos ocupados até então. A instauração da democracia e o pluralismo fizeram desaparecer da esfera pública tudo que se refere a Deus. Então, aos poucos, para você ser um bom empresário, para você ser um bom professor, para você poder competir numa sociedade plural, não pode revelar sua fé. Nós constatamos, eu sou bispo referencial pela Pastoral da Educação e Cultura e Universidades no Rio Grande do Sul, fizemos um levantamento no Rio Grande para ver quantos professores estão em sala de aula que têm vínculo com a igreja. Muitos, milhares. A maioria deles não se identifica como cristão na sala de professores, para não sofrer bullying. Para não sofrer bullying. A questão de separar demais é por quê? Porque vejam em que estado se encontra o ensino religioso no Brasil nesse momento. Onde a gente começa a dizer, tudo é importante, tudo. Claro, é importante o mercado? Sim. É importante o corpo, a saúde? Sem dúvida. É importante o conhecimento das mais diversas áreas do saber? Sem dúvida. Agora, ninguém trata a questão da transcendência. Por exemplo, qual é a área que nos preparou na escola? A mim e a você. A enlutar, adoecer, envelhecer e morrer. Eu recordo, me permitam sair da tradição cristã, recordar Siddhartha Gautama, o Buda. Todos sabemos pela história que ele foi preservado pelo seu pai para viver dentro de um castelo, como se fosse numa redoma, para não ver o sofrimento dos outros, para não enfrentar a vida, para ter uma vida muito tranquila. Ele chegou a casar dentro do castelo. Quando ele consegue fugir do pai, ele encontra primeiro um idoso, depois um doente e depois um morto. Ele disse, meu pai me enganou. A gente adoece, envelhece e morre. A vida não é o que estão me ensinando. Qual é o conceito de vida que o nosso sistema de educação está propondo? Qual é o conceito de vida que nós temos? Portanto, nós precisamos entender que a fé não é verificável, nem pode ter dimensões universais por carecer de razões científicas demonstráveis. Sim, mas nem tudo que é verdadeiro é demonstrável. E nós hoje, talvez no século XXI, temos mais consciência de que nós precisamos ter outros saberes possíveis, não apenas o científico. O científico é fundamental, nós não podemos perdê-lo, mas para conhecer a vida é mais que isso. Porque um dia eu tenho observado duas coisas, não sei se todos... fico impressionado quando a gente... os bispos, aos 75 anos, ficam eméritos, e os padres também. O que eu vou fazer depois que eu completar 75 anos? E o que a gente faz com um padre depois quando ele completa 75 anos? Mas eu vejo também quando um professor é demitido da universidade, e que ele já não precisaria mais trabalhar. Como é que se sente essa pessoa? Nós não fomos preparados nem para se aposentar. Qual é o nosso conceito de vida? Qual é a nossa perspectiva de vida? Pois bem, consequência, a relação humano e Deus, o ser humano e Deus,
fica retida cada vez mais hoje na interioridade dos indivíduos, e os crentes serão socialmente discriminados como seguidores de uma época superada. Em muitos lugares, e a universidade pode ser um desses, a empresa pode ser outro, que se você for muito ligado à transcendência, podem achar que você não é tão competente e tão racional como deveria. Pois bem, a antropologia dominante nega qualquer transcendência. A laicidade passa a ser critério e condição da cidadania. Por exemplo, quando quiseram tirar os crucifixos aqui do judiciário, e alguns juízes até chegaram a tirar, dizendo, tirem essa coisa daqui porque está atrapalhando. Não posso esquecer a argumentação do senador Brossard, que disse, para um ateu é bom deixar ali, porque vão lembrar que uma vez na história, um tribunal já condenou um inocente. A figura do crucifixo a quem pode incomodar? O que significa deixar esse crucifixo ali? Só que, claro, nós só nos incomodamos quando tirar os símbolos. Os valores nós já perdemos muito tempo antes. Por isso, ao monoteísmo de tradição bíblica sucedem tanto o ateísmo quanto o politeísmo, que é igual. O monoteísmo bíblico, ele supõe uma conduta ética, uma experiência de vida concreta. O ateísmo nega isso e o politeísmo fragmenta essa experiência monoteísta. O que é irrenunciável para nós cristãos? A afirmação real do encontro com Deus, compreendido como amor criador, relação pessoal trinitária em si mesmo e em sua relação com o mundo. Portanto, um Deus no qual amor e perdão, graça e exigência, transcendência e imanência são o anverso e o reverso da mesma realidade. Cada vez mais tomamos consciência de que não podemos fragmentar a experiência entre imanência e transcendência, entre fé e razão, entre humano e divino. Por isso, essa consciência espiritual provoca o cristão para assumir sua responsabilidade comunitária e histórica. Aí vem Jacques Maritain, que nos diz, é preciso recuperar a primazia do espiritual, mas espiritual não se identifica com o abstrato, o desencarnado ou o conceitual. E mais, espiritualidade não combina com individualismo. Toda vez que nós temos uma proposta de espiritualidade que me fecha para que eu fique bem, independente dos outros, é uma espiritualidade para o cristianismo desnecessária, não capaz de movimentar, porque espiritual é o que movimenta. Trata-se de recuperar a dimensão transcendente da pessoa, sua semelhança com Deus, capacidade de amar e servir, sua dignidade e direitos que se realizam por meio de seu corpo, que é vida. Por isso, aqui eu sintetizo, nós repetimos o que os senhores já ouviram tantas vezes. A doutrina social cristã, especialmente a doutrina social da Igreja, insiste num humanismo integral e solidário. Integral é todo ser humano e solidário para todos os seres humanos. E aqui eu quero concluir com essa imagem. Essa imagem é a síntese do que tudo que nós falamos até aqui. Nós podemos continuar fazendo o que estamos fazendo, sim, mas todos nós sabemos que um dos índices maiores que nós temos no mundo hoje é de suicídio. Esta imagem me ajuda a entender o que significa a vida, a espiritualidade e o nosso estar no mundo. Todos sabemos que essa imagem foi tirada em 1994, no Sudão, quando um grupo de repórteres, chamado do Clube do Bang Bang, foi fazer a cobertura da fome na África. Um jornalista, especialista em fotografia, conseguiu esta foto, que ele disse que levou 10 minutos para poder enquadrar a menina e o abutre. Depois de 10 minutos, ele fotografou, levou isso para Nova York, se tornou capa do Times, e ele ganhou o prêmio Pulitzer por essa foto. Não precisava nem escrever como é que estava o Sudão, bastava ver isto. 6 meses depois, ele não podia olhar para essa foto, porque as pessoas perguntaram para ele, sim, você fotografou, mas o que você fez? Ele disse,
eu simplesmente fiz um clique, é tão fácil todos nós aqui, até com o celular ou com a foto, é um clique, é simplesmente captar a imagem. E espantei o abutre. As pessoas perguntaram, mas o que você fez? Eu espantei o abutre. Mas e a menina que estava se arrastando para um campo de abastecimento alimentar, para um lugar onde ela ia buscar comida? Eu espantei o abutre. Um ano depois, ele cometeu suicídio na sua garagem. Abriu o escapamento do carro e morreu, sendo asfixiado. Por quê? Porque se nós ficarmos só espantando abutres e não indo ao encontro da vida dos outros, quem morre não são os outros, somos nós. Enquanto Nietzsche dizia que Deus está morto, hoje dá para dizer o homem, a mulher estão mortos. Porque se nós pensamos que vivemos só para nós, essa fragmentação é o seguinte: na hora que nós fragmentamos, um pedaço de nós não somos mais nós perdemos o sentido da vida. Eu termino com a frase de Jesus Cristo, eu sou a vida, mas eu recordo também o que a primeira carta a João diz: a vida manifestou-se, vimos e damos testemunho, vos anunciamos a vida eterna, que estava voltada para o Pai e manifestou-se a nós. Acredito que um grupo de cristãos, esteja onde estiver, sempre vai manifestar esta vida integral e solidária. Muito obrigado. Parabéns, Dom Leomar, pela palestra. A temática é uma temática que suscita vários questionamentos. Eu fiquei assistindo a palestra e também registrando alguns aspectos. E uma das características da nossa sociedade atual é o individualismo, é o egocentrismo. E eu peguei, Dom Leomar, um trecho dos seus slides que dizem: os bens que temos são públicos. E a questão que eu faço com relação a isso é que hoje, em termos de sociedade, quando se fala em patrimônio público, quando nós falamos que o público a todos pertence, mas ao mesmo tempo nós não conseguimos identificar o verdadeiro dono. Até que ponto o individualismo nos distancia do bem comum? Qual é a sua percepção sobre isso? Quando alguém retém tudo para si, não sobra nada para os outros. Quando a gente pensa só em si, não sobra nem os restos para o outro. É impressionante como nós hoje não temos mais interesse, nós, quando eu digo como sociedade, claro que individualmente pode ser diferente. Há um desinteresse por tudo que é público, comunitário e coletivo. As grandes causas comuns. E por isso esse individualismo, ele se manifesta dentro de casa, na sociedade, na política, na economia. Ele está nos matando, ele está nos impedindo de avançar. E eu recordo muito aqui no Brasil, muitos anos atrás, havia uma propaganda na televisão, que era uma menina com uma tesoura, dizendo: eu tenho, você não tem. Ela passava 15 segundos dizendo só isso: eu tenho, você não tem. Depois, o órgão que regula a propaganda no Brasil retirou essa peça publicitária, porque estava induzindo as crianças do pré-escolar a comprar tesoura só para chegar na aula e dizer: eu tenho, você não tem. Nós também crescemos muito numa cultura individualista, muito individualista. E quando, me permite ser muito direto, e talvez não seja unânime o que eu vou dizer agora, mas eu acho que nós crescemos muito no jeitinho brasileiro de levar vantagem em tudo. E que a gente condena muito a corrupção que está lá em Brasília, mas esquece que a corrupção pode estar dentro da minha casa. E eu disse isso uma vez no santuário, depois tive que acabar me explicando, mas eu vou dizer aqui, espero que não tenha que me explicar demais. Quem vota em corrupto também é corrupto. Não basta dizer, pelo menos ele faz. Não, a corrupção e tudo aquilo que significa, porque a corrupção sempre está atrás disso, projetos muito graves. Não existe crise que não tenha um projeto atrás. A gente acha que é tudo lei do acaso, a gente sabe que não.
Não resta dúvida, na minha opinião, que um dos maiores desafios hoje em toda a sociedade é superar um individualismo reinante em todas as instâncias. Muito obrigado. Doutor Benatti, como nós estamos com tempo limitado, não vou abrir para perguntas do público, mas vou lhe fazer o seguinte. Nós falamos de vida, de longevidade, e como hoje no Rio Grande do Sul nós temos uma longevidade de 77 anos, é a nossa expectativa de vida. Como o ser humano, na sua perspectiva, será que ele está preparado para cada vez nós passarmos dos 100 anos de vida, já que muitas vezes, se nós perguntarmos a um jovem, talvez ele não projete, ele não defina os seus propósitos de vida? Como é que o senhor percebe isso? Essa questão de ampliação do horizonte de longevidade, né? Aí a gente tem uma série de questões, até quando vai o vigor intelectual de alguém para essas questões. Eu creio que algumas grandes discussões devam ser feitas nesse sentido. Hoje a medicina trata a morte, na maioria dos casos, como um problema mecânico. Morreu, o coração parou, tal. Então, se acredita que pode-se ampliar a longevidade do sujeito, tratando a morte como um problema mecânico. Tem um lado bom nesse processo e tem um lado complexo nisso, que pode-se, por exemplo, o limite da dignidade do sujeito ser elastizar uma vida por meios artificiais. Quanto tempo? Hoje a gente tem condições de prolongar a vida que no basal está em cima do cardiorrespiratório e cerebral por muito tempo. Mas um problema muito complexo, porque o imaginário, a gente vai ter que reorganizar toda a sociedade. O que eu quis dizer é que se preparar para viver muitos anos, na verdade, como ter uma vida útil, plena de significados e outras coisas mais, vai ter que reorganizar todo o imaginário do ser humano para que isso seja possível. Então, eu falo que junto com a longevidade vem uma reorganização do imaginário, não é a expectativa de vida pela vida em si, da vida plena, consciente. Talvez se você vive sem consciência, você não tem a vida própria mesmo, né? Mas eu acho que então a gente teria que fazer uma grande revolução, 3 princípios: repensar o que é o bem, só para fechar assim, né? E rever o bem é a fonte de onde emana o benefício. Perceber as coisas, em especial onde estão nossas grandes ignorâncias, perceber dessa fonte de onde emana o benefício, qual o direito que autoriza o homem sobre os deveres que obriga. E nisso reside a justiça, na minha percepção. Então, reequacionar a estrutura de justiça no mundo, ou seja, o bem é a fonte de onde emana o benefício e é sagrado, porque, como disse Dom Leon, não se pode, por exemplo, criar massa e a gente é usuário do planeta. Então, na verdade, essa questão de olhar o bem de uma maneira diferente. Eu falei na fala que talvez a mágica do mal é destruir a esperança em dias melhores. Eu acredito que nós, com a graça e a visão de Deus, mas numa fé ativa, nisso acredito muito fantástica a fala do Senhor, porque a fé para mim é a razão raciocinada, e precisa de muito conhecimento para ter fé. Às vezes me perguntavam como físico se eu acreditava em Deus, disse: olha, eu tenho dificuldade, porque para mim falar que eu sou crente em Deus me parece um pecado de vaidade. Então é bem complexo, porque nós vamos ter que ressignificar todos os elementos que nós imaginamos. A nossa própria... Viver no mundo mais tempo não significa viver passivamente no tempo, mas agindo no mundo e o mundo agindo em nós. Eu vou encerrar porque me marcou muito a sua fala sobre a conversão do Buda. Eu estudei no Japão, né? E para mim a coisa mais ou menos assim, eu resumo: o Buda, quando ficou atrás da carroça onde ia um morto, e o seu carroceiro desce, e Sakyamuni desce, e vai perguntar, e viu que foi enganado,
ele tira as máscaras de um Brahma que era, de viver no castelo, e ao tirar as máscaras, vive a vida da busca da iluminação. Eu moro lá em Higienópolis, em São Paulo, e 150 metros da minha casa tem um viaduto que chamam de Minhocão, e tem muita gente dormindo lá embaixo. Eu falo que, diferentemente do Buda, eu, quando vejo a pessoa na rua, às vezes jogada no chão, alguém na beira da minha casa, eu ponho a máscara e passo. Essa é a minha diferença. Eu quero ser mais o Buda do que tira a máscara, do que para suportar, eu quero dizer. A gente entra numa poesia Fernando Pessoa mesmo, que diz assim, em Tabacaria: quando tentei tirar a máscara que tinha pregada no rosto, e olhei para o espelho e já não sabia quem era. O grande problema é que, se a gente continuar fingindo tudo, de fé, de crença, do humano, e essas máscaras ficarão pregadas à nossa cara ao ponto de não nos reconhecermos mais. E esse é um ponto assim incrível. Mas eu acho que a grande luta do ponto de vista antropomórfico do pensamento é que, se Adão é a imagem e semelhança de Deus, o verdadeiro homem, assim, do ponto de vista imagético, ainda não nasceu. Assim, do ponto de vista, essa busca talvez seja, para mim, com o maior propósito de vida. Muito obrigado, eu fiquei encantado com sua lucidez de colocação, e eu falei assim, lá fora falamos que talvez fizéssemos um casamento, né? E nós não tínhamos nem namorado, nem noivado, mas fiquei apaixonado porque foi uma coincidência da estrutura de pensamento, lógico, com o senhor com muito mais propriedade que eu, com o meu leiguismo sobre as coisas, mas parece que nós já havíamos combinado o painel. E muito obrigado pela sua pergunta também. E a vocês todos pela paciência. Certamente nós é que temos que agradecer não só o conhecimento dos painelistas, mas pela a emoção, o sentimento que vocês passaram no painel. Obrigado por todos. E assim nós damos por encerrado este belíssimo painel, agradecendo mais uma vez a presença do Dr. Antônio Benatti, de Dom Leomar Brustolin e do professor Elvis Ney Conceição. Muito obrigado por suas participações.